A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos continuar a leitura do livro do profeta Jeremias. Afinal de contas, estamos falando aqui deste período da história de Israel, de Judá, do povo de Deus, o período ali do rei Josias e até mesmo alguns reis após ele. E o livro do profeta Jeremias aí se encaixa justamente até o período do cativeiro da Babilônia, quando o povo vai ser levado para o cativeiro da Babilônia. Mas antes de fazermos a leitura, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui neste canal no YouTube. Isso vai me ajudar a crescer aqui nesta plataforma e assim a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Também me ajuda muito se você compartilhar e curtir esse vídeo. E tudo isso é uma forma de você patrocinar este canal gratuitamente. Você não vai gastar nada para fazer isso, para se inscrever, compartilhar e curtir. Então faça, me ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Este é um plano anual de leitura, já estamos aí no vídeo 220 e é bem importante que você assista desde o vídeo 1, desde lá de Gênesis, do começo de toda a leitura. Para isso, você vai encontrar o link da playlist completa na descrição desse vídeo ou também aqui nos cards, amém? Vamos então orar, fazer a nossa oração e partir para a leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia nos colocamos diante de Ti para lermos a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, das Tuas Escrituras, da história do Teu povo, e assim, Senhor, podermos guardar todo ensinamento nos nossos corações, possamos andar segundo eles, andar com prudência, com diligência, com sabedoria. Ver prosperar assim os nossos caminhos, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, eu te peço também que o Senhor venha abençoar a vida de todos aqueles que estão lendo, bem como a sua casa, a sua família. Todos que estão fazendo esse plano de leitura sejam abençoados no nome de Jesus. Amém? Então, vamos para a leitura, Jeremias capítulos 4, 5 e 6. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Veja que Deus convoca, como temos visto aí em várias partes dos livros que já lemos, principalmente dos livros proféticos, Deus convocando o seu povo ao arrependimento, né? Circuncidai, tirai os prepúcios do vosso coração, porque a circuncisão era algo na carne que era feito. Mas do que adiantava na carne exteriormente haver a circuncisão se no coração não existia a conversão? É como hoje, a pessoa ir para a igreja, a pessoa usar a Bíblia debaixo do braço, ter a aparência de cristão, mas o coração não está convertido ao Senhor. É isso que Deus está chamando o seu povo, não a simplesmente ter o nome ou a marca de quem é judeu, ou ter nascido judeu, mas que eles verdadeiramente se convertam a Ele, ao Senhor. Continue.
Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, não vos detenhais, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Já um leão rugiu na sua ramada, e um destruidor dos gentios. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de sacos, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de vós. E sucederá naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Veja que enquanto os reis derreteriam os seus corações e os sacerdotes os teriam sido ali pasmados com a situação, os profetas se maravilhariam. Por quê? Porque os profetas veriam acontecer aquilo que Deus falou através das suas bocas. Enquanto os reis, que não deram crédito, e os sacerdotes, que também não, teriam os seus corações derretidos, ficariam pasmos com tudo que haveria de acontecer. Continue. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei juízos contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta. Os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da iniquidade? Porque uma voz anuncia desde Dan e faz ouvir a calamidade desde o monte Efraim. Lembrai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém, que vigias vêm de uma terra remota, e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo estão contra ela ao redor, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras se fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é que te chega até o coração. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto,
e todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque, assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isso, lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto, assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vista de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta com teus olhos, em vão te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: Ó, ai de mim agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Veja que tudo isso que Deus diz que está vendo, em Israel, em parte, já acontecia uma grande destruição. Sobre Judá e sobre Jerusalém, aqui durante o período de Josias, porque ele agradou a Deus, ele serviu ao Senhor, Deus o deu vitória. Mas logo depois, então, da sua morte, quando o seu primeiro filho e logo depois o seu segundo filho vai ser colocado também como rei ali, eles vão viver debaixo de opressão, debaixo de julgo, e depois, por fim, ainda serão levados para o cativeiro da Babilônia. Continue. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, esses são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Veja que o profeta ele conversa com Deus: Senhor, até quando? O Senhor tem me mandado ir, eu vou falo, mas parece que eles são como loucos, eles não têm entendimento, não conhecem a tua lei. Ou seja, não adianta eu ficar repetindo a mesma coisa para esse povo. Sabe que tem gente que é assim? Tem gente que por mais que você explique o que é certo, a pessoa teima e não quer enxergar que está fazendo aquilo que é errado, entendeu? É como, por exemplo, cristão, desculpe talvez até se você se sentir ofendido ou ofendida com a declaração que eu vou fazer agora, mas é a mesma coisa que um cristão, alguém que se diz servo de Deus de verdade, defender um partido de esquerda. Quanto mais a pessoa fala da ideologia deles e que está errado, tem gente que teima ainda em ser cristão e achar que deve defender a esquerda. Fazer o quê? Não adianta ficar falando. É isso que Isaías está dizendo. Não adianta eu ficar repetindo para eles. Eles são nécios, não têm entendimento. Eu vou para os grandes, vou para os príncipes. Só que Isaías disse que foi e encontrou neles o mesmo problema. Não queriam nem saber. Ali os príncipes só estavam interessados, na verdade, nas suas próprias vaidades. Continue. Por isso um leão do bosque os feriu,
Um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicam-se as suas apostasias. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, porém não façais uma destruição total. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Veja que não só aqui no capítulo 5, mas no capítulo 4, Deus também faz menção disso, que traria uma destruição, mas não algo total. Ele queria meio que fazer uma limpa, destruir todos os ímpios, mas deixar restar os remanescentes. E nós vamos ver que vai acontecer isso. Jerusalém será destruída, mas não totalmente. Tanto que depois ela vai poder ser reconstruída. Então, o interesse do Senhor é sempre preservar aqueles que o buscam. Ainda que venha destruição, ela não acabará com tudo. Os que o temem, os que o buscam, serão preservados. Continue. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, e uma nação robusta, e uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignoraras, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos, e comerão a tua cega e o teu pão, que os teus filhos e filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Ou seja, viria destruição, mas não total. E quando eles questionassem a Deus por que Deus tinha feito aquilo com eles, Deus ia dizer, como vocês serviram a deuses estranhos na vossa terra, seja, vocês serviram a deuses estranhos em uma terra que não era a terra deles, daqueles deuses, vocês agora vão servir a estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Ou seja, era tudo consequência deles terem abandonado a Deus e buscado a idolatria. Continue. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isso, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura, não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna,
que ele não transpassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandecem e enriqueceram. Engordam-se estes nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura, não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Veja, Deus conta uma realidade que infelizmente acontece dentro até mesmo de muitos daqueles que hoje são parte do povo de Deus, dentro de muitos ministérios espalhados por aí. Os profetas profetizam sem ser de Deus, os sacerdotes, que os pastores, dominam o povo em cima destas profecias que não são de Deus e enriquecem às custas do povo, engordam às custas do povo, mas não socorrem o órfão, a viúva e nem o necessitado. Aí Deus diz: eu não me vingaria disso? Pois é, esses que vivem desta maneira serão vingados. Deus derramará da sua ira sobre estes. Continue. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a trombeta em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Raquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei a filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respingarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso, estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei
sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso aqui é muito forte, porque também acontece dentro de muitos ministérios. Se prega a palavra de forma superficial, dizendo receba, tome posse, você vai vencer, você vai prosperar, você vai ser rico, Deus te ama. Ou seja, se cura a ferida superficial, se cura o ego, se cura muitas vezes a síndrome de coitadinho, né? Se passa a mão na cabeça e a ferida superficial ela é curada, mas ela não é tratada no íntimo. Qual era o grande problema do povo? Qual era a grande ferida que tinha que ser tratada? O pecado. Tinha que haver arrependimento. Esse é o remédio para a ferida que gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas poucos são os pastores que estão dispostos a pregar sobre isso, sobre arrependimento, para que as pessoas mudem, se transformem. E sabe por quê? Porque esse tipo de pregação não enche igreja. O que enche igreja é a pregação que massageia o ego, é a pregação da prosperidade e coisas semelhantes. Não que Deus não diga, eu sou contigo, sim, Deus é conosco para nos dar a vitória. Não que não possamos prosperar, sim, podemos prosperar e comer o melhor desta terra. Mas para que tudo isso ocorra com a bênção de Deus de verdade, tem que haver o arrependimento. O que é que Deus diz aqui da nação? Eles estão engordando, estão prosperando. Veja, o povo estava engordando, prosperando. Estavam crescendo, mas não tinham a bênção de Deus. Pelo contrário, estavam provocando a ira do Senhor. E o castigo viria sobre eles. De nada adianta crescer financeiramente, caindo espiritualmente. Temos que crescer das duas formas. Amém? Continue a leitura. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Ou seja, Deus pergunta, para que esses incensos e canas aromáticas da melhor qualidade? O sacrifício de vocês não me agradam, porque eles achavam que podiam comprar a Deus. Ah, estamos aqui pecando, transgredindo, mas olha as ofertas que estamos fazendo. Olha os holocaustos que estamos fazendo. Deus não pode ser comprado. Quem permite o pecado diante de um grande dízimo e de uma grande oferta são os pastores humanos inescrupulosos.
avarentos que estão de olho apenas no dinheiro. Só eles. Deus não. Os pastores de verdade, porque existem muitos espalhados por aí, também não. Vão pregar e falar contra o pecado. Essa foi a pregação do Antigo Testamento. Você está lendo aí comigo o quanto Deus fala de arrependimento. Qual foi a pregação de João Batista? Arrependam-se. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se. E os apóstolos, a mesma coisa. Amém, amados? Temos que nos arrepender, buscar a Deus de todo o coração. Aí sim, os nossos sacrifícios, os nossos holocaustos, dízimos, ofertas, Deus os receberá e nos abençoará. Continue, já estamos encerrando. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasseis o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptos. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém, amados? Veja, se torna às vezes até maçante. A gente fica lendo praticamente a mesma coisa. Agora imagine para Jeremias, está anunciando ali a mesma coisa para o povo dia após dia. Imagina para aquele povo lá que ouvia dia após dia Jeremias anunciar a mesma coisa. De um lado não mudavam, e como não mudavam, Jeremias continuava anunciando a mesma coisa. E para nós e conosco não será diferente. Se Deus trouxer uma palavra e não houver em nós mudança, ele vai continuar naquela mesma palavra. Até quando? Até mudarmos ou até o castigo nos atingir. Então, a melhor coisa é ouvir uma vez a palavra do Senhor e logo obedecê-la. Assim, o castigo não vem e a palavra muda. Ao invés da repreensão, a palavra de promessa. Amém? Amanhã estaremos de volta para continuar a nossa leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e já curti-lo também me ajude a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Você pode me ajudar também a continuar aqui com esse projeto no canal e também pregando a palavra, fazendo uma oferta. Na descrição você vai encontrar links para isso ou até mesmo nesse WhatsApp que está passando aí embaixo. Você pode mandar para mim uma mensagem de texto pedindo um Pix e eu mando para você uma chave Pix para que você possa também fazer a sua oferta. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!